Muy bien, nos da alegría rever a todos ustedes aquí en nuestro curso y recordamos que la semana pasada habíamos hablado sobre el tema del Pentateuco. Finalizamos las etapas de la revelación y entramos en el Pentateuco. Foi um pouquinho rápida a semana passada a classe, exatamente porque queria finalizar esse tema que nós chamamos da introdução a las Sagradas Escrituras. Se vocês querem, por exemplo, revisar alguma coisa sobre os temas que tratamos desde a primeira classe hasta a semana passada, vocês podem buscar livros sobre introdução a las Sagradas Escrituras. Aí na página do curso há um livro muito bueno, sencillo, muito pero bueno, chamado Conhecendo a Bíblia, de um autor chamado José María Monforte. Está muito interessante, vocês podem descargá-lo em PDF. Ustedes se acuerdan, la página, ustedes van a poner ahí www.bit.ly/curso Biblia 21. Hay que colocar bien porque algunas personas mezclaron el link com correio, então não conseguiam entrar, pero se coloca corretamente, vão entrar na página e aí está esse livro. Também um livro que eu não tenho em PDF, pero les recomendo, é de Miguel Ángel Tabet. Vamos poner por escrito, Miguel Ángel Tabet, que é exatamente Introdução a las Sagradas Escrituras. É um livro também muito interessante, muito bueno, e que vocês podem estudar, revisar todo isto que hemos visto anteriormente. Muito bem, a senhora Vera Violeta estava voltando a perguntar sobre por que nós saludamos com Salve Maria. Se acorda que já explicamos na semana passada, só revisando o que explicamos na semana passada, porque usamos Salve Maria, porque esse cumprimento, esse saludo, foi iniciado por las congregações marianas em Brasil, de la qual se parte o professor Plínio Correia de Oliveira, que foi o formador de Monsieur Juan Clar. E, incluso por sugerência dele, se introdujo este saludo, Salve Maria, que em espanhol seria Deus te salve Maria, pero dá lo mesmo, seria um resumo de Deus te salve Maria, Salve Maria. E serve tanto em português quanto em espanhol, nós lo utilizamos. E todos os heraldos no mundo utilizamos esse saludo com nossos amigos. E não só os heraldos, há muita gente, muitos católicos devotos à Santíssima Virgem Maria também utilizam essa expressão Salve Maria. Então, eu les recomendo que também utilizem essa expressão, porque cada vez que saludamos uma pessoa, não decimos buenos dias, buenas noches, buenas tardes, sino que hacemos un louvor a María con las mismas palabras que habló el ángel Gabriel. ¿Se acuerda que el ángel le dice a María, Dios te salve María, llena eres de gracia? Entonces, utilizamos esas mismas palabras. Muy bien. Entonces, como decía ustedes, hasta la semana pasada estábamos estudiando la parte que llamamos teológicamente Introducción a las Sagradas Escrituras. Entonces, ustedes pueden buscar libros en este sentido. Também na nossa página está um livro de Manucci, muito bueno, sobre esse tema também, e vocês podem buscar. Agora, na semana passada já iniciamos propriamente os temas relacionados a los livros de las Sagradas Escrituras. Hicimos uma pequena introdução ao Pentateuco, vamos seguir essa introdução ao Pentateuco, e se o tempo nos permite, já entraríamos hoje no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, ou se o tempo não nos permite, el Génesis sería la próxima semana. Bien, entonces solo para recordar lo que ya habíamos visto la semana pasada, vamos a poner aquí la presentación, ustedes se recuerdan, habíamos visto la introducción al Pentateuco. Bien, entonces solo para recordar, porque eso ya vimos, solo para hacer un recuerdo de la semana pasada, em las sinagogas antiguas, os livros não estavam formados como nós lo temos hoje, assim, com esse formato de livros, sino que estavam em rollos. Os que se usavam nessa época eram os papiros, os mais antigos, pero depois se começou a utilizar uma coisa que foi muito mais segura, que eram os pergaminos. O pergamino que era hecho com cuero de los
carnero, de la oveja, todo esto. Entonces se hacía con el cuero, se trataba así un tratamiento en el cuero y se hacían unos rollos donde se escribían y eso eran mucho mejores para guardar. Para proteger esse rollo se colocava dentro de um estuche que ele quedava aí dentro bem protegido. Hasta hoje vocês encontram com facilidade fotografias desses rollos que estão colocados em los museus e tudo. Bien, então assim se guardavam os livros e os primeiros livros da escritura, os primeiros 5 estuches, exatamente guardavam os livros que os judíos consideravam os mais importantes. Aqui é interessante isto. Os judíos consideravam esse livro como os mais importantes. Bem, que vamos encontrar nesse conjunto de 5 livros? Vamos encontrar o que os judíos chamam la Torá, ou decir, la lei. E vamos encontrar aqui 3 pontos importantes: a criação do mundo, la elección del pueblo de Israel y la formación del pueblo de Israel, juntamente con la formación de la ley, de la legislación de Moisés. La semana pasada hablamos también de Filón de Alejandría. Ustedes deben recordar, Filón de Alejandría no era católico, era judío, pero que hizo de importante Filón de Alejandría nesta época? Ele foi contemporâneo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nació el año 20 antes de Cristo y murió el año 40 después de Cristo. Portanto, vivió justamente esse período do cristianismo. Filón estava vivo e Filón utilizou os métodos, as ferramentas da filosofia grega para reestudiar a doutrina judia, a doutrina hebraica. E vai ser bastante importante essa persona de Filón de Alejandría para a compreensão católica, a compreensão cristiana do Antigo Testamento, porque estudando a Filón, os padres da igreja puderam entender melhor vários princípios que perteneciam mais a uma mentalidade propriamente hebraica. Pero foi a partir de Filón e dessa influência grega que se passou a utilizar a expressão Pentateuco. Penta vem de 5, isso já estamos acostumados com essa palavra, utilizando várias vezes. Penta de 5 e Theokos é o estuche, então por isso que é os 5 estuches, por isso expliquei al início o tema de los estuches, porque eram os 5 estuches onde se guardavam os 5 primeiros livros da Bíblia. Então o nome quedou conhecido para nós como Pentateuco, que é o mais utilizado a partir da versão grega, chamada versão de los 70, e utilizado também por los cristianos. O importante, recuerdam que é a unidade desses 5 livros, porque quando entramos outros livros já entramos com temas diferentes, mas aqui temos uma unidade dos 5 livros, que há uma unidade literária e teológica. E é importante porque os gregos, por primeira vez, dão o mesmo nome para um conjunto de 5 livros. Esse é um dado bastante interessante para que podamos ter presente a importância que foi dada a esse conjunto que chamamos o Pentateuco. O Pentateuco se compõe de elementos históricos e legislativos, porque aqui vai vir toda a lei dada por Moisés. No Pentateuco se centraliza, vamos iniciar com Gênesis, depois se centraliza no pueblo de Israel e vamos ter toda essa preparação para a venida de nosso Senhor Jesucristo. Bem, hasta aqui havíamos falado na semana passada. Hicimos aqui uma breve recuerdo para as pessoas que não estavam ou se havia alguma dúvida na semana passada. Vamos ver se sobre esse tema inicial há alguma pergunta antes de passar adelante. Aqui Gigi Combs me está perguntando quem são os padres da igreja. Mire, uma boa pergunta. Aparentemente sai um pouco do tema, pero en verdad no sale del tema, porque los padres de la iglesia fueron las personas que primero iniciaron el estudio de la Sagrada Escritura. Entonces, en nuestro curso sobre las Sagradas Escrituras es importante que sepamos quién fueron los padres de la iglesia, aunque creo que ya hablamos eso en otra clase, porque muchas personas llegan a afirmar que los protestantes fueron los primeros que estudiaron las Sagradas Escrituras. Es una equivocación tremenda que é um erro de
anos, se equivoca por 1500 anos, porque os protestantes nascem no ano 1517 com Martim Lutero, e, portanto, antes disso, muito antes disso, siglos antes disso, já a Igreja Católica estudava as Sagradas Escrituras. Martim Lutero conhece as Escrituras a partir de onde? Da Igreja, evidentemente, não é que ele aprendeu as Escrituras com os apóstolos. Quem aprendeu as Escrituras com os apóstolos foram exatamente os padres da Igreja, que foram os primeiros discípulos de los apóstolos e depois os primeiros obispos da Igreja Católica. Consideramos como padres da Igreja desde os primeiros padres que conviveram com os apóstolos, como San Ignacio de Antioquia, como San Policarpo, hasta o último padre da Igreja, que é considerado San Gregório Magno, que faleceu no ano 604. E em Oriente, San Juan Damasceno, que também faleceu no século VII. Portanto, Santo Tomás de Aquino, que foi perguntado aqui, não é considerado padre da Igreja. Santo Tomás de Aquino morreu no ano 1274, portanto, 600 anos depois de lo que consideramos padres da Igreja. Sí, San Agustín es uno de los principales padres y doctor de la Iglesia. San Jerónimo también es considerado padre de la Iglesia. Muy bien. Entonces, volvemos aquí a nuestro tema, habiendo respondido eso, que es importante, porque son los padres de la Iglesia quienes analizan las Sagradas Escrituras, que conocen de pies las Sagradas Escrituras, y sobre todo estaban muy cercanos a la tradición. Recuerden que hablamos al inicio del curso, muy importante el tema de la tradición, y los padres están pegados con la tradición. Ellos conocían esa tradición de los apóstoles y, por tanto, ellos tenían la interpretación muy cercana de aquellos que han puesto por escrito las Sagradas Escrituras. Bien, entonces volvemos aquí a nuestro tema, estamos hablando sobre el Pentateuco, y el autor sagrado procura destacar el designio salvador divino. Aqui, quando decimos el autor sagrado, é interessante, os que estão acompanhando o contexto, subrayar aqui e colocar uma observação que é interessante. O que significa autor sagrado ou agiógrafo? Vamos poner por escrito, agiógrafo, sem tilde. Agiógrafo em grego vem de agion, santo, grafos, escrita, que é autor sagrado, escritor sagrado. Bem, o autor sagrado, referimos essa expressão a las pessoas que participaram da composição das Sagradas Escrituras, que colocaram por escrito lo que está em la Bíblia. Então, uno pode perguntar, pero el autor sagrado é autor de la Bíblia ou é Deus que é o autor de la Bíblia? Tanto o autor sagrado, a pessoa que põe por escrito, quanto o próprio Deus, ambos, ojo para esse detalhe, ambos são verdadeiros autores. Ambos são verdadeiros autores. Isso é muito importante, porque Deus é quem inspira, o Espírito Santo é quem inspira, pero Deus cuenta com a participação do ser humano. O ser humano colabora, inspirado por el Espírito Santo, pero utiliza algo de su talento personal dentro de la puesta por escrito de lo que está em las Sagradas Escrituras e na Bíblia. Isso é bastante importante, porque antigamente se pensava que a Bíblia havia sido toda dictada por Deus. Então, que Deus como que iba ditando e os evangelistas ou os autores sagrados só lo iam ponendo por escrito. E se ha estudado e se ha visto que não é assim. A Igreja hoje defende, sobretudo isso está muito claro em Dei Verbum, está muito claro de que Deus inspira, pero cuenta com a participação do homem. Há uma comparação muito interessante para que podamos entender esse ponto. Isso é muito importante. Há uma diferença entre três modos de transmitir uma mensagem. Aqui que nós conhecemos. Um deles seria o correio. O que faz o correio? Entregas uma carta, o correio recebe a carta cerrada e lo entrega cerrada. Não sabe o que há dentro. A pessoa que entrega a carta, o carteiro, não tem autorização sequer para abrir uma carta. Se lo hace, estaria desobedecendo as regras. Portanto, ele simplesmente recebe de uma pessoa e entrega para outra. Esse seria o correio, o mensageiro. O segundo modo seria o que nós chamamos o heraldo, ou o que proclama, aquele que faz a proclamação. Bem? Portanto, esse que faz a proclamação, que faz ele? Recebe o mensagem. En la época existían los heraldos de los reyes,
recibe o mensagem e lê o mensagem para o outro. Simplesmente ele é um transmissor. Ele corre o mensagem que foi dado por seu rei ou por seu jefe e lê para outra pessoa. Esse é o pregonero ou el heraldo. E qual é o terceiro? El embajador. ¿Qué hace un embajador? El embajador recibe del jefe de Estado el mensaje que debe transmitir. Ele deve manter a fidelidade a esto como embajador e não pode dizer o que lhe parece. Ele transmite o que ha recebido de seu jefe, que será rei ou presidente, etc. Pero al transmitir, o embajador utiliza suas próprias características personais. Ele vai falar de um modo ou de outro de acordo com a pessoa que lo está escutando. Sendo fiel ao mensagem original que é recebido, ele transmite este mensagem utilizando algo de seu talento personal. Essa é a figura para que podamos entender quem é o autor sagrado. E quando falamos no Pentateuco, por isso sempre utilizamos essa expressão, el autor sagrado, porque não se sabe exatamente quem foi o autor do Pentateuco. E com toda certeza não foi o único autor. Antigamente se atribuía todo o Pentateuco a Moisés. Até a Idade Média, mais ou menos, final da Idade Média, se atribuía todo o Pentateuco a Moisés. Como se Moisés houvesse colocado por escrito todo o Pentateuco. Pero os estudos mais recentes que eu digo aqui, desde o século XIX, mais ou menos, para cá, 18, 19, já começam a haver a inconsistência de afirmar que um solo e único autor para todo o Pentateuco. Se encontra aqui estilos diferentes, incluso afirmações diferentes, não contraditórias, pero uma afirmação que vai dizer em uma determinada época, e isto aqui lo encontramos já antes. É decir, quem escreveu antes já conhecia o que vem depois. Que indica isto? Que há em la composição del Pentateuco a ação de vários copistas, a ação de vários autores sagrados que se unem en el livro que é conhecido hoje. Não sei se isso quedou claro. Se pergunto se quedou claro, por favor, podem pôr por escrito. Se quedou bem claro essa questão do autor sagrado e que, especialmente no Pentateuco, isso não é em todos os livros da Escritura, mas especialmente no Gênesis, de uma maneira mais clara no Gênesis, encontramos a presença de mais de um autor, mais de uma pessoa que não estão nominados desta maneira. Recordemos que estamos falando de documentos antiquíssimos, documentos que são de 2000 anos antes de Cristo, de 1000 anos antes de Cristo, etc., que evidentemente os originais já não existem mais e só existem cópias. É interessante quando se afirma que os originais não existem, muitas pessoas se quedam inseguros. Então não existem os originais da Escritura? Evidentemente que não. Evidentemente não existem originais de nenhum livro de Platão, de nenhum escrito de Aristóteles, de nenhum escrito de Cicerón, de nenhum escrito de nenhum dos autores de la antiguidade. Não existe nenhum original. O que existe são cópias ou relatos de outros autores. E isso é interessante porque o documento que tem cópias mais cercanas ao documento em toda a antiguidade e maior número de cópias e maior número de comentários é exatamente as Sagradas Escrituras. Bem, Luiz Ceballos está fazendo uma pergunta muito interessante e vem muito ao caso, porque se pergunta se eu estou me referindo à tradição javista, eloísta, sacerdotal e deuteronômica que encontramos no Pentateuco. É muito interessante, eu vou tratar sobre esse tema, mas não no dia de hoje. Essa é toda uma teoria que necessito explicar para vocês, porque é bastante discutida, como se ha formado o Pentateuco, os livros pentateucos, e entre as várias posturas, a postura que se tornou mais comum é esta de classificar como quatro períodos, ou 4 escolas, ou 4 grupos de escritores. Pero isso vamos tratar em outra classe. Não vamos tratar disso agora, e vamos sair um pouquinho do nosso tema. Bem, então, explicado o tema do autor sagrado, entendido o tema do autor sagrado,
vemos que o autor sagrado, é decir, aqui, entendamos, o Espírito Santo, através de seus embajadores, busca destacar o desígnio salvador divino em la história centrada no povo de Israel. Então, aqui se está buscando destacar um ponto importante. O desígnio salvador de Deus. Deus que quer salvar ao ser humano. Salvar, quando falamos em salvar, sempre pensamos sacar del mal, sacar del pecado, sacar de la dificuldade. Não. Esse é o segundo sentido da palavra salvar. O primeiro sentido da palavra salvar, e mais importante, é que salvar significa unir com Deus, sacar de la situação de pura natureza humana e elevar a la comunhão com Deus. Esse é o primeiro sentido. Portanto, quando falamos que Deus deseja salvar a la humanidade, não é simplesmente fazer com que a humanidade pueda huir do pecado. Não, é unir a humanidade com Deus. Porque se fosse simplesmente huir do pecado, bastava dar os mandamentos e dizer, aqui já está, cumpra os mandamentos e você já não vai ao inferno. Não se trata disto. Nós não fomos criados por Deus para huir do inferno. Nós fomos criados por Deus para conhecer, amar e servir a Deus. Então, é muito importante que entendamos que a expressão salvar, utilizada aqui, salvífica, história da salvação, está colocada no sentido de união com Deus, que se centra no povo de Israel, que está destinado a ser um reino sacerdotal e uma nação santa. Um reino sacerdotal, ¿qué significa isso? Um reino porque Deus é o rei. Recordemos que al inicio los israelitas não tinham um rei próprio, Deus é o rei. Pero eles são intermediários, aí vem a palavra sacerdos, são intermediários entre os demais pueblos e Deus. Portanto, eles que vão estar dedicados a esse serviço de Deus, por isso decimos um reino sacerdotal e uma nação santa. Recuerden que a expressão santa no Antigo Testamento se utilizava a palavra kadosh, que significa aquele que foi separado para Deus. E, portanto, encontramos no Pentateuco de que a missão do povo de Israel é ser esse eslabão de mediação entre Deus e os demais pueblos, porque a salvação vem para toda a humanidade, pero efectivamente, por vontade divina, vem através do povo elegido. Assim, a ideia clave do Pentateuco é a eleição de Israel. Então, vamos guardar esse ponto importante. Vocês recordam, a palavra Israel, onde ha venido, é a força de Deus, ou alguns traduzem como fuerte contra Deus. Essa palavra ha recebido Jacob, exatamente quando luta com o ángel, e o ángel lhe chama Israel, le cambia seu nome. Então, essa eleição do povo que vai nascer de Jacob, que vai nascer de Israel, é decir, o povo chamado depois o povo de Israel, que atualmente nós chamamos como judeus. Sin embargo, essa expressão historicamente não é a melhor. Mejor seria utilizar para essa época o povo de Israel. O povo judío, mais bem, seria depois da separação, coisa que vamos estudar posteriormente no livro de los Reyes. Quando chegamos no livro de los Reis, vamos estudar essa parte, onde há uma separação dentro do povo, dentro das tribos. 10 tribos quedam para um lado, 2 tribos para outro. Então, aí sim, a tribo de Judá seriam os judeus. Pero para esta época é melhor que utilizamos a expressão hebreus ou o povo de Israel. Então, Israel é visto aqui como o primogênito de todas as nações. Aqui já começamos a entender por que o povo antigo dava tanta importância ao primogênito. Porque o povo de Israel é o primogênito para todas as nações, vinculando a história de Israel com a economia da salvação para toda a humanidade. Quando falamos em economia da salvação, estamos falando no modo como Deus quis oferecer a salvação a los homens. Isso é um dado importante. Deus podia salvar-nos de uma maneira, ou de outra maneira, ou de outra maneira. Deus é omnipotente. Pero Ele elegeu a maneira mais perfeita, que conta com a participação do próprio homem e com a intervenção divina. O homem se salva com sua própria participação, pero reconhecendo a participação divina, como vamos ver quando estudamos el Gênesis. Na formação do Pentateuco,
é dizer, de los 5 primeiros livros das Escrituras, vamos encontrar 2 fases principais. Quais são essas 2 fases? Primeiro, a fase oral, evidentemente, e segundo, a fase escrita. A fase oral, não sabemos quantos anos ha demorado. Essa transmissão oral de padre a hijo, de a neto, a própria Escritura diz, transmita, contarás a tu hijo todo isso que ha acontecido com tu pueblo. O pueblo judeu guardava suas tradições como algo sagrado. Isso é importante, porque para nós, hoje em dia, nós não damos tanta importância à tradição oral. E decimos, não, essa tradição oral se pode cambiar. Claro, porque hoje tienes o livro escrito, hoje consultas internet para qualquer coisa. Então, hoje tienes a informação a mano. Mas nessa época não existia a escrita, não existia o papel, não existia modo de transmitir as coisas de uma maneira mais segura, como lo temos hoje. Então, o que se fazia nessa época? Se dava um valor sagrado a las tradições religiosas. É decir, quando uma pessoa aprendia uma tradição religiosa, não poderia cambiá-la. Seria para nós como alguém que vai publicar uma Bíblia, altera a Bíblia e publica uma Bíblia alterada. E vamos sentir como um herege, uma pessoa que está cambiando a palavra de Deus. Isso que hoje uma pessoa, se fizesse isso ao escrever um livro, a traduzir uma Bíblia, seria para as pessoas desta época transmitir cambiando a tradição de los pueblos. Portanto, essa primeira fase, transmissão oral, é muito importante. E que vamos encontrar nessa primeira fase? A enseñanza de que Deus é sábio. Claro. Então, aqui, para nós que já somos católicos, somos cristianos, claro que compreendemos a sabedoria de Deus, mas recordemos que esses pueblos viviam na época do paganismo, em que os diversos pueblos adoravam deuses, cada um de uma maneira diferente. Então, aqui se deixa claro a sabedoria de Deus e depois o ponto importantíssimo, que Deus é o Criador. Aqui já entra um ponto também importantíssimo para essa época, que é o monoteísmo. Então, Deus é sábio e Ele é o único Criador. Ele dá a vida e dá a norma. Ele cria a vida e Ele dá a legislação, dá a norma. Pero nessa época, a norma não é escrita, é transmitida oralmente. Então, Deus dá vida a quem? Deus dá existência e coloca as regras primeiro para o cosmos. Não existia o cosmos. Alguns podem perguntar, pero o que é o cosmos? Cosmos é uma palavra, se utiliza muito hoje em dia, cosmopolita, cosmos, cósmica. De onde vem isso? Del griego, a palavra cosmos significa universo. Pero aqui, universo, quando utilizamos a expressão cosmos em teologia, não significa aqui os astros, as estrelas, as galáxias, sino que significa todo lo que foi criado por Deus. É dizer, todo lo que é material, não lo espiritual, os ángeles, etc., sino todo lo que é material criado por Deus, utilizamos essa expressão, el cosmos. Portanto, Deus dá existência ao cosmos e dá as normas de existência do cosmos. Normas perfeitas que durante siglos, milênios e milênios siguen perfeitamente ordenados el cosmos. Depois, Deus dá vida e dá normas ao homem. Criado el cosmos, criado los animales, la tierra, los animales, los vegetales, etc., Deus dá vida e dá normas ao homem. E por último, Deus centraliza esta vida que ha dado ao homem, formando o pueblo de Israel e dando sua norma ao pueblo de Israel. Depois passamos para uma segunda fase, onde Deus hace uma aliança que ao mesmo tempo é única e ao mesmo tempo é diversa. O que significa isto? Única porque todo o Antigo Testamento, como já vimos em outra classe, há várias alianças. Aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, com Isaac, com Jacob, aliança importantíssima com Moisés no Sinaí, pero todos esses, por isso dizemos diversas, são diversas alianças, que se unem em uma única aliança,
que é a antiga aliança. Portanto, a aliança única e diversa que acompanha o despliegue histórico da sabedoria divina. Essa aliança única e diversa nos conduz à eleição do povo de Israel e, portanto, também ao compromisso do povo. Então, aqui vemos dois pontos e recordamos a aliança por excelência, que é a aliança del Sinaí. Deus elige al pueblo, Deus propõe suas regras e o pueblo acepta. Recuerdam que hablamos de la sangre que Moisés separa, la sangre mitad para el altar, mitad para el pueblo, rocía la sangre del altar sobre el pueblo y después del pueblo sobre el altar, sellando esta alianza. Bien. Y la tercera fase vamos tener lo que ya es la Torá o el Pentateuco, que se pone por escrito, ya sería la expresión escrita. Primero, la expresión oral. Segundo, la expresión de las alianzas. Y después, la puesta por escrito. La expresión escrita que vamos a tener la normativa de la vida común. La obediencia en la fe del pueblo de Israel. Portanto, aquí se resume la idea principal de todo el Pentateuco, de los 5 livros del Pentateuco. Quando vamos estudando os livros do Pentateuco, vamos encontrar esse desenvolvimento. A expressão oral, as alianças, a expressão escrita e as normas de vida para o povo de Israel, que evidentemente se aplicam para todas as pessoas. Os títulos dos livros, de los 5 livros que formam o Pentateuco, são diferentes em la versão masorética e em la versão grega. Pero como vejo que alguns já estão um pouquinho cansados, vamos fazer primeiro uma pausa para o café antes de explicar esta parte. Kimberly Ham nació en una familia presbiteriana de Estados Unidos y tenía una verdadera aversión a la Iglesia Católica y sobre todo no aceptaba la devoción a la Virgen María. Su esposo, Scott Ham, era un profesor de teología, un teólogo muy serio en una universidad protestante, pero él era protestante también. Sin embargo, estudiando con bastante seriedad la Sagrada Escritura, se convirtió en el año 1986. En primer momento tuvieron una crisis matrimonial, casi se separaron. Pero Kimberly, que era también teóloga, aceptó la conversión de su esposo. Dijo, sí, está bien, yo sigo protestante, usted es católico, le respeto, y para no hacer confusión en nuestros hijos, ellos serán educados en la Iglesia Católica. No hay problema. Aceptó, hizo una acción muy buena. Y ella misma cuenta qué pasó cuando llevó a su hijo, Michelle, para hacer la primera confesión de su vida. Porque iba a ser la primera comunión, entonces debía confesarse. Entonces el niño entró, estaba ahí confesándose, y Kimberly estaba afuera, esperando. De pronto salió una niña que estaba a punto de llorar. Ella miró a la niña y dijo, hijita, ¿qué pasa? ¿Algo malo? Y la niña dice, es que el padre me ha dicho que rece el Ave María. Y Kimberly dijo, bien, entonces que reces ya, ¿qué problema hay? La niña dijo, es que yo no me acuerdo, señora. ¿Usted puede rezar conmigo? Aquele momento, Kimberly sentiu, ella misma cuenta, dijo que tragó la saliva y dijo, está bien, reza conmigo. Dios te salve María, llena de gracia. Foi para ella duro hacer esa oración, la primera Ave María, pero terminó toda la Ave María. Cuando terminó, sintió como alivio. Miró a la niña, pensó que la niña iba a estar contenta, sonriente, y no. La niña estaba con los ojos más abiertos y ya salían algunas lágrimas y dice, señora, es que son 2 veces. Kimberly volvió a respirar profundamente y rezó su segunda Ave María. Y así termina su relato. Mucha gente ni siquiera recuerda la primera vez que rezó la Ave María, pero yo sí. Tengo un recuerdo muy vivo de mi primera vez. Kimberly ingresó en la Iglesia Católica en la Vigilia Pascual de 1990. Después de conocer este hecho tan interesante, volvemos a nuestra clase. Realmente muy interesante esse hecho de Kimberly, quando reza sua primeira Ave Maria. Nós quase não recordamos a primeira Ave Maria que rezamos, pero ela recorda muito bem
y es muy viva su descripción. Por eso les recomiendo ese libro que está en nuestra página para descargar, es un libro muy interesante, de Scott Hahn y Kimberly Hahn, que son dos protestantes americanos que eram presbiterianos e os dois se converteram. Ambos eram teólogos, não são teólogos porque os dois estão vivos, estão nos Estados Unidos, têm pouco mais de 60 anos, mais ou menos, por la descrição. E Scott Hahn era professor de teologia protestante e ela era teóloga também, e os dois se converteram. É uma história muito viva e les recomendo. O livro está disponível e também podem encontrar com muita facilidade, tanto na internet quanto para comprar em alguma librería. Muy bien, vamos a volver a nuestro tema. Aquí hay una pregunta. Cuando que la Biblia fue traducida para el castellano, evidentemente a partir del momento que existe el idioma castellano, ahí ya por el siglo, más o menos por el siglo XVI, debe haber las primeras traducciones, siglo XV, debe estar las traducciones más antiguas. Pero essas traduções muitas vezes são mais localizadas e não têm uma importância internacional, como tuvo a tradução de San Jerônimo para o latim, porque aí sim a diferença foi bastante grande, a partir do momento que se traduziu de idiomas que não eram conhecidos mundialmente ao latim que era conhecido em todo o Império Romano. Bem, depois, evidentemente, os países foram fazendo suas traduções e em castelhano deve haver sido por aí, por esse período, onde já se forma o reino de Castilha, depois da invasão, depois que conseguiram expulsar os protestantes, etc., já começaram, os muçulmanes que estavam aí em Granada, e aí os estudos em Espanha se desenvolvem e já começam a traduzir as Sagradas Escrituras, portanto, também para o castelhano. Pero recordemos que nesta época muita gente leía o latim. É dizer, praticamente quem sabia ler, leía latim, e muita gente não sabia ler. Aí também, nessa época, a alfabetização não era tão comum. Pero aqui temos uma pergunta também muito interessante, que é onde foram encontrados os escritos das Sagradas Escrituras. Há muitos estudos arqueológicos sobre o tema. Estou lendo um livro exatamente sobre isso, que saiu há pouco mais de um ano, saiu este livro, bastante interessante, sobre a arqueologia bíblica, e foram encontrados muitos escritos, pero também escritos mais recentes, é dizer, cópias mais recentes. Em Constantinopla havia muita coisa que foi encontrado, na própria Palestina, pero o encontro talvez mais importante se ha dado no ano 1947. Vamos por escrito aí, 1947. Lá em 1947, em las cuevas chamadas del Qumran. Esse lugar chamado Qumran é um lugar onde havia umas cuevas, onde viviam um grupo de judeus chamado los essênios. Hasta hoje é um pouco misterioso sua existência, há vários estudos sobre isto, vários livros, pero é um tema que está em estudo, porque se recuerdem que a descoberta foi no ano 47. Encontramos relatos sobre os essênios já em Flávio Josefo, em outros autores antigos. Sin embargo, não existem muitos estudos sobre eles. Pero que foi a importância aí? Que se encontraram os rollos de todos os livros das Sagradas Escrituras. É dizer, eles tinham aí uma biblioteca com todos os livros das Sagradas Escrituras, incluso, aqui vem o ponto importantíssimo, incluso os livros que os protestantes rechazam. Os livros que eles chamam de deuterocanônicos, que eles não aceitam como livros revelados, estão presentes aí nas cuevas, foram encontradas nas cuevas del Qumran, muitas vezes conhecido como manuscritos del Mar Muerto. Portanto, é interessante isso aqui. Volvemos ao nosso tema. Se recuerda que estávamos falando que os títulos dos livros são diferentes em la versão masorética e na versão grega. Que é a versão masorética? A versão masorética é a versão hebrea que foi puesta por escrito, revisada por la escuela chamada masorética, que é uma escola de escribas fundada por los fariseus, por los rabinos fariseus, para reestruturar a escritura e, já falamos disso em outro momento, colocar as vocais. Se acordem que o idioma hebreu só tinha consonantes e era dificílimo ler a Sagrada Escritura, incluso para um judeu, mas bem era impossível ler, porque pouquíssima gente sabia ler. E os que soubessem ler
como iam ler exatamente se só havia consonantes? É decir, na verdade, só podia ler a Bíblia uma pessoa que praticamente lá havia aprendido de memória. Eram os sacerdotes e os escribas. Por isso estudavam e podiam traduzir. Então, os masoretas incluem as vocais. Os que sabem escrever hebreu vão ver que são uns pontos, umas comas que são colocadas ao redor das letras. E, portanto, a partir de aí, a leitura em hebreu se tornou mais fácil. E, portanto, a Bíblia, a versão hebreia utilizada pelos judeus hasta hoje, chamamos a versão masorética. E a versão grega é a versão de los 70, que foi a primeira tradução da Bíblia para o grego. Nós utilizamos atualmente os nomes que estão presentes na versão grega, aunque as Bíblias atuais são traduzidas direto do hebreu. O Antigo Testamento é traduzido direto do hebreu, não são traduzidos da Bíblia dos 70, a não ser os livros em grego. Sin embargo, utilizamos os nomes da versão grega. Aqui vou apresentar para vocês os nomes em hebreu e os nomes em grego. Em la versão masorética, os nomes de los 5 livros del Pentateuco se denominam por la primeira frase ou por las primeiras palavras do livro. Então, por exemplo, o que nós conhecemos como Gênesis, eles dizem en el princípio, em hebreu, Bereshit. Então, Bereshit, que significa en el princípio, é dizer, como começa o livro. En el princípio, Deus criou. Então, começa com essas palavras, exatamente, eles denominam o livro como Bereshit. Então, se você habla com um judeu e diz, porque é o livro do Gênesis, ele diz, não conosco o livro do Gênesis, mas é igualito, você tem a Bíblia igual a nossa. É Bereshit. Bereshit, sim. Então, você vai agora sim entender tal. E aí, porque eles utilizam essa denominação dessas primeiras palavras de cada livro. O segundo livro, que nós chamamos de Éxodo, que nos descreve a saída do Egito, eles chamam Shemot, é dizer, e esses são os nomes. E esses são os nomes, assim se inicia o livro, eles chamam com esse nome, ou em hebreu, Shemot. O terceiro livro, que nós chamamos Levítico, onde são as leis relacionadas com a tribo de Levi, é dizer, com a tribo sacerdotal, eles utilizam a expressão como começa o livro, e chamou Vakirá. Então, simplesmente esse Vaikra, se pronuncia Vaikra, então isso significa e chamou, e Deus chamou. Então, esta expressão, eles dão o nome para o livro, nós chamamos el Levítico. O livro que nós chamamos Número, eles chamam Benidbar, é dizer, en el desierto, porque é o que aconteceu en el desierto. O que encontramos nesse livro é um livro interessante, mas um pouco mais cansativo a leitura, porque nos dá o censo de los hebreus quando saíram do Egito. Quantas pessoas de tal família, quantas pessoas de tal outra família, etc. E nos vai indicando. Vamos pôr aqui por escrito que é melhor para vocês ver. Então, que estávamos falando aqui? En el princípio, Bereshit, lo que nós chamamos el Gênesis. Shemot, e esses eram nomes, lo que nós chamamos Éxodos. Vaikra, ou nós chamamos Levítico, en el desierto, que nós chamamos Números. E por último, o que nós chamamos o Deuteronômio, que seria como uma segunda lei, o livro que foi encontrado posteriormente, os judeus chamam, estas são as palavras, Devarim, essas são as palavras. Portanto, aqui temos os nomes de los livros em la versão hebrea, em la versão masorética, e os nomes que nós já conhecemos em la versão grega, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os livros que constituem o Pentateuco. O conjunto do Pentateuco se inicia, como sabemos, com a criação do mundo, com a criação do homem, varão e mulher, hechos à imagem e semelhança de Deus. Depois vai vir o relato do pecado, isso podemos passar um pouco rápido, porque vamos nos detener um pouquinho mais quando entramos no livro do Gênesis. Vai-se falar sobre a expulsão do paraíso e se abre aqui a história da salvação, com a promessa do Messias e depois a eleição de Abraão.
Vamos encontrar aqui, com a eleição de Abraão, dois grandes símbolos teológicos. Primeiro, a terra, é decir, Deus a prometer a Abraão uma terra prometida. Essa promessa, que se centraliza primeiro em la terra, vai ser, claro, na compreensão de eles, uma terra prometida, onde, diz a Escritura, onde tem abundância a leite e a miel. Pero, claro, as pessoas davam mais importância a las coisas materiais. Por isso, a primeira promessa de Deus é uma terra para su pueblo. Pero o segundo símbolo teológico presente no Pentateuco vai ser a generação. Porque a partir de la generação, o pueblo de Israel vai engendrar al Mesías, a nosso Senhor Jesucristo, que vai nascer dentro do pueblo de Israel. Daí da grande importância que os hebreus davam à la maternidade e à la generação. Por isso vamos encontrar no Antigo Testamento, quando uma mulher não tinha filhos, era considerada como uma maldição divina. Era uma coisa tremenda. Hoje em dia, claro, compreendemos que são circunstâncias da vida, que são, se uma pessoa tem uma enfermidade, tanto a mulher quanto o varão podem ter uma enfermidade, um problema de esterilidade, e compreendemos que isso faz parte da situação humana, e isso não é considerado como uma relação divina, com nenhuma relação divina. Evidentemente que a ausência de filhos por egoísmo, não por enfermidade, por egoísmo, que a pessoa não quer ter filhos para não ter trabalho, etc., sendo casado, evidentemente aí está faltando amor a Deus. Espero já esse outro tema, não? Pero nesta época se considerava que a generação era a bendição divina e, portanto, uma mulher, sempre poniam a culpa na mulher, não calculavam que o homem também pode ser estéril, não? Pero sempre poniam a culpa na mulher. Uma mulher que não tinha filhos era considerada uma pessoa que recebeu uma maldição de Deus. Isso era o que sempre pensava, porque a generação era a bendição, porque todos esperavam que de sua descendência poderia nascer o Messias. Portanto, esse primeiro ponto, a terra, e o segundo ponto, a generação. Aqui no Pentateuco vamos encontrar correlacionados três valores centrais. Quais são os três valores? Primeiro, a criação do cosmos. Pero essa criação do cosmos está relacionada com a criação do homem. O cosmos não é criado sem sentido. Se acuerda que na classe passada utilizamos uma expressão muito importante, que a criação é teleológica. Assim se escreve, não é teológica, não, é teleológica. Essa é a expressão que utilizamos e está correto, a expressão teleológica. O que significa isso? Que Deus, quando cria, tem um sentido. Toda a criação do cosmos tem um sentido. E qual é o sentido? A criação do homem. Pero essa criação do homem também tem um sentido, que é a vocação do povo de Israel. Portanto, esta criação do cosmos se relaciona com a criação do homem, que se relaciona com a vocação do povo de Israel. E há uma sincronia entre os três temas do Pentateuco. Uno pode perguntar, pero em nosso Senhor Jesucristo, não se habla de nosso Senhor Jesucristo? Estamos falando do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, evidentemente, teníamos uma profecia de nosso Senhor Jesucristo, pero não estamos falando propriamente del cristianismo, sino que estamos na época prévia e ao início da formação do povo de Israel. A clave de todo o Pentateuco, esse conjunto de 5 livros que iniciam as Sagradas Escrituras, é a autoridade de Deus. Então, se considera Deus como centro. Aqui vem o monoteísmo, quer dizer, um solo Deus, e a autoridade de Deus, porque Deus é quem cria, Deus é quem determina, Deus é quem dá as leis. Então, essa autoridade de Deus que conduz todo o mundo, tanto o povo de Israel, quanto também os demais povos, que conduz ao homem e depois que conduz especificamente ao povo de Israel a sua plenitude, preparando para a encarnação do Hijo de Deus, preparando para a venida do Messias. Quando falamos aqui em encarnação, evidentemente já estamos falando em um sentido cristiano. Os judíos na época não tinham conhecimento da encarnação. Eles tinham conhecimento da venida do Messias.
pero no sabían que ese Mesías sería el Hijo de Dios. Había algunas indicaciones, algunos salmos que nos dan esta idea, pero essa revelação não estava tão clara como vai quedar-se no Novo Testamento. Muito bem, estamos quase terminando, pero aqui há um ponto importante. O centro do Pentateuco é a aliança del Sinaí. Então, vocês se recordam que já falamos das alianças, falamos da aliança del Sinaí, e todo o livro do Pentateuco se centraliza nessa aliança. Desde a criação do mundo, camina como o ponto máximo a la aliança. Depois da aliança, sigue hasta o final do Pentateuco com as consequências desta aliança, com as demais alianças que conduzem o caminho do povo de Israel, um povo que pertenece a Deus, um povo que é dirigido por Deus, um povo que é guiado por Deus. El segundo livro, vamos encontrar o que se chama el Éxodo, e portanto nos vai mostrar este caminho del pueblo por el desierto, indicando a purificação necessária em função de los pecados del pueblo. Então sabemos que o pueblo não foi sempre fiel a los mandatos divinos. O pueblo ha desobedecido várias vezes, e essa desobediência ha acarretado a necessidade de uma purificação. Por isso, o caminho do deserto, que deveria levar talvez alguns meses, nadie pode dizer exatamente por el número de pessoas, por o modo como estavam sendo conduzidos, poderia demorar, alguns chegam a falar em 40 dias ou alguns meses, etc. É difícil saber. De toda maneira, nunca seria caminhando 40 anos. Os 40 anos se han dado exatamente por los pecados del pueblo, por essa purificação necessária em função de los pecados. O último livro del Pentateuco é o Deuteronômio, e que señala uma relação única, directa e imediata de Deus com Moisés. Então aqui está escrito Yahvé. É interessante que já vamos habituando com essa palavra, Yahvé. Vamos encontrar a revelação de que significa Yahvé, vamos falar sobre isso quando falamos exatamente do Éxodo. Pero já vamos encontrar a expressão Yahvé em Gênesis. Em próprio Gênesis já encontramos a expressão Yahvé, a expressão que vai ser revelada depois em Éxodo, pero já está presente em Gênesis. Exatamente por isso eu expliquei para vocês que a composição do Pentateuco ha sido mesclado tradições de várias épocas. Então, vamos encontrar, aqui vem a parte da pergunta que havíamos levantado antes, da tradição chamada Yahvista, aqueles que têm o conhecimento do nome de Deus Yahvé, que vai ser revelado posteriormente, pero já lo encontramos presente em el Gênesis. Pero en el Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, se encontra essa união direta de Deus com Moisés. Isso é muito importante, porque se havia hablado anteriormente de Abraão, de Isaac e de Jacob, eram pessoas elegidas por Deus, pero nenhum de eles tinha o mesmo contato com Deus que tinha Moisés. Moisés falava com Deus cara a cara. Chegava com tal iluminação que tinha que velar seu rosto para que as pessoas não se quedassem ciegas com a luz que saía de seu rosto. Por isso, vocês veem que sempre as imagens de Moisés se representam como esses dois fachos de luz que saem de seu rosto. Aí está figurado. Outros figuram de uma maneira, digamos, cada artista faz a sua maneira, não? E aquele Moisés de Michelangelo, que está em el Vaticano, e algumas pessoas se perguntam o que é isso, parece que tem como dois cuernos, assim, e não é isso. É que ele, claro, como é uma estátua esculpida, ele quis representar esses fachos de luz que saliam do rosto de Moisés, porque Moisés tinha esse contato com Deus. E vamos encontrar em Deuteronômio esta afirmação muito interessante. Não ha vuelto a surgir em Israel um profeta como Moisés. Então, não houve nadie, não volviu a haver nadie que seja como Moisés, a quem Yahvé tratava cara a cara. Portanto, o próprio Deuteronômio deixa claro que Yahvé tratava com Deus
Deus tratava com Moisés cara a cara. Essa importância de Moisés. Por isso que o Pentateuco centraliza toda a doutrina de Moisés e se cerra o Pentateuco com a morte de Moisés. Bom, estão perguntando por que os protestantes rechazam alguns livros da Escritura. Isso já falamos anteriormente e vamos volver a falar posteriormente sobre isto, mas já havíamos falado, les recomendo que revisem as classes anteriores, porque é bastante interessante. Também estão os textos na página do livro, do curso, onde vocês podem encontrar também esse tema. Isso já foi explicado exatamente quando os judeus rechazaram os livros escritos em grego e os protestantes depois, seguindo esta decisão de los judíos em el concílio de Yamna, concílio aqui entre comillas, porque é uma reunião de los judíos, em que eles se reuniram para excomulgar a los cristianos. Os judíos, no ano 90 depois de Cristo, se reuniram na cidade chamada Yamna para excomulgar a los cristianos, separar completamente e excomulgar a los cristianos da religião judia. Ao mesmo momento que fizeram isso, rechazaram 7 livros, que são os livros escritos em grego. Os protestantes, com Martin Lutero, rechazam esses livros que foram rechazados por los judíos. Portanto, aceitam a decisão de los judíos no mesmo momento que os judíos excomulgaram a los cristianos. Então, Lutero adopta essa decisão de los judíos para sua igreja, que ele chama de reforma. Não é uma verdadeira reforma, sino que mais bem, como diz o historiador João Bautista Weiss, é uma pseudo-reforma, ou como diz outro autor muito interessante, Jungmann, seria uma revolução protestante. Não é uma reforma, a palavra é totalmente mal aplicada. Bem, e no Pentateuco, voltando ao Pentateuco, Moisés é o principal protagonista e o principal mediador da revelação divina. E finaliza, portanto, o Pentateuco com a morte de Moisés, o grande legislador. Essa unidade teológico-literária do Pentateuco determina que ele preceda a todos os livros das Sagradas Escrituras. Muito bem. Aqui vai vir um ponto importantíssimo, porque vocês veem que aqui se habla da Torá, devia ser custodiada como um memorial. Mas isso vai quedar para a próxima classe, porque só esse tema é um tema apaixonante, muito interessante, que significa a palavra memorial em la mentalidade judia, e portanto não vou explicar hoje, que temos só mais um minuto de classe. Vou deixar isso para a próxima semana e vamos entrar exatamente aqui. É um ponto bastante interessante. Esse tema da visão como memorial. Isso vai quedar para a próxima semana. E já estamos aqui ao final. Vamos ver se há alguma pergunta mais. Jorge, Luiz Tanques, que havia feito essa pergunta, dos protestantes, já acabo de explicar, não? Aqui Carla Grau está dizendo, recordem de dar me gusta. Sim, Carla, graças por recordar. Os que não estão inscritos no canal, por favor, se suscrevam. Colocam a campanita. E também é importante dar me gusta e compartilhar também, invitar outras pessoas a participar do curso. Muito bem. Eu creio que já não há outra pergunta. Aqui ele Flor, uma pergunta acerca da luz que irradiava de Moisés, quando veia a Deus cara a cara, devia ver. De aí vem que colocar o velo do templo. Não tem uma relação com o velo do templo. O velo do templo é outra coisa diferente. Aí vamos estudar melhor quando estudamos o livro 2 de Samuel, a formação do templo. Exatamente, o velo do templo era como uma cortina gruesíssima. Há muitos estudos sobre isso. Alguns dizem que chegava a ter como 20 centímetros, ou um pouquinho menos que isso, de espessor. Isso é um pouco difícil de saber, mas era uma cortina que separava o lugar chamado el Santo del Santo de los Santos, o lugar onde se considerava que estava Deus. Então, essa separação exatamente era chamada el velo del templo. Não tem nada a ver com o velo que ponia Moisés em sua cara para que as pessoas pudessem falar com ele. Porque era tal luz que saía de seu rosto que queimava os olhos, a pessoa quedaria cego se falasse com ele, tinha que cobrir seu rosto para
poder falar com as pessoas. O tema de por que Moisés não entrou em la terra prometida, pergunta Maritza, vamos deixar isso para o momento próprio que estamos falando da história de Moisés, quando vai chegando aí junto a la terra prometida, vamos falar sobre o tema. Muito bem, já estamos aqui no horário de terminar, vamos ser pontuais, assim como somos pontuais para iniciar. Claro que muitas pessoas têm suas ocupações também, vêm do trabalho, etc., pero hasta hoy, graças a Deus, estamos sempre conseguindo iniciar no tempo exato. A não ser um dia que tivemos problemas técnicos, é bom estar desde o início para poder acompanhar o desenvolvimento do pensamento. Muito bem, vamos fazer a oração para finalizar. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos, una alegría estar con todos ustedes. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana, el próximo lunes, y aprovechemos para invitar a otras personas a participar y no dejen de entrar también en la página del curso. Y para los que deseen enviar algún correo, algún aviso, voy a poner aquí vidacatólica21@gmail.com. El correo, si quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, etc., pueden utilizar ese correo. Que la Virgen María esté en el corazón de cada uno de ustedes. Salve María.